Olha, nós vamos falar de um assunto muito importante, o doutor Lucas já está aqui comigo, porque esse é um assunto delicado. Nós vamos falar de perda de dentes. Por quê? Porque nós temos aí uns 50 milhões de desdentados. Porque a pessoa, quando você fala desdentado, pensa que é a pessoa que perdeu tudo e que precisa pôr dentadura. Não é. Quando você perde um dente, se você não cuidar, porque é o dente do fundo, não tem problema, ninguém tá vendo, o sorriso não chega até lá, então não dá, eu limpo direitinho, escovo a gengiva, não sei o quê. Para que eu vou gastar dinheiro colocando, repondo um dente, se é um dente que a perda dele já é fatal, não vai nascer outro? Você não tem noção da lambança que vira não só na sua boca, mas na sua saúde. E o Dr. Lucas está aqui para falar sobre isso com a gente hoje, que é algo muito preocupante, né, Lucas? Porque esse número de quase 50 milhões, nós estamos falando só de Brasil ou geral? Obrigada, viu, querido, estar aqui com a gente mais uma vez. É um prazer e uma honra imensurável estar com vocês novamente. Sempre muito bom voltar para a gente poder compartilhar o que a gente sabe. O número de desdentados que a Keila comentou, a gente está falando de Brasil. De Brasil? Sim. São 50 milhões de brasileiros. Então, se você fizer um paralelo com a nossa população, você vai ver que o índice é realmente assustador. O que acontece muito, né, realmente com as pessoas, é que quando foge da estética, quando a pessoa não vê ou as pessoas ao redor não conseguem visualizar o problema que a gente tem quando perde um único dente no final da boca. Que é o que eu falei, se é lá atrás. Porque aqui na frente ninguém vai querer ficar com uma falha, né? Exato. A sensação que a gente tem é que por ter vários, de 28 a 32 elementos, um só não vai fazer falta. Na realidade, o que a gente chama de boca, a ciência chama de aparelho estomatognático. Então, quando você tem elementos trabalhando em conjunto e um deles se torna ausente, se faz ausente, todos os demais vão tentar suprir aquela demanda deixada e o desequilíbrio começa a acontecer. Quando você associa a ausência de um elemento dentário com a presença de o bruxismo, que foi tema da minha outra vinda para cá, o bruxismo ele é uma sobrefunção, é uma sobrecarga para o mesmo aparelho. Você tem os dentes realizando um trabalho, só que em sobrefunção. Ou seja, você está rangendo os dentes, daí como tem aquela falha, de alguma forma, a própria boca tenta suprir aquela falha. Ela tenta suprir a ausência do equilíbrio, só que sobrecarregando os elementos que permaneceram. Então, além de uma migração dentária, que já aconteceria de maneira fisiológica, porque ao tentar suprir a ausência de um elemento, os dentes vizinhos, eles tentam fechar o espaço. Que é o que você vai ver agora. O Dr. Lucas separou um vídeo pra gente, porque essa pesquisa ela foi feita na Espanha. E tem esse vídeo que ele separou. Enquanto ele vai conversando com a gente, eu quero colocar esse vídeo. Pode já jogar na tela para você ver na sua casa? Pra você entender o que ele está falando dessas coisas da migração dos dentes, que é super importante. Bom, aí é a boca saudável, né, Lucas? Exatamente. Caiu um dente ali bem lá atrás. Então, notem que um único elemento, visto de longe, realmente não faria tanta falta. E o que é essa bola verde? A bola verde, ela está fazendo uma analogia ao alimento, a como o alimento se conecta e se ocupa o espaço. Ou seja, o alimento pode ficar parado ali se você não escovar direito. Exatamente. Por ter dentes ao redor, a própria escova de dente, ela não tem esse poder de alcançar. Esses dentes que vocês viram ficar vermelho é um exemplo de sobrefunção. Porque, na verdade, se você está com essa falha, como incomoda um pouco, você vai começando só do lado de lá a escovar. Exatamente. E o que é essa imagem, Lucas? Essa imagem ela vai mostrar o que acontece, né, após a perca de um único elemento dentário com a não reposição do mesmo. Ah, e ele vai tentando encontrar o da frente? Exato. Notem como que se quisesse tampar o buraco, né, Lucas? Exato. Notem que o elemento de cima, o primeiro movimento dele foi extrusionar, ou seja, ele saiu da posição dele e desceu. Os dois maiores embaixo à esquerda, eles vieram para frente. É um movimento de mesialização. E o que é aqueles negocinho preto? Os espacinhos no meio que você vê é onde os dentes desencostaram e o alimento começa a parar. Se o alimento para, a bactéria em busca do alimento para também. Então, mas aí também falta fio dental ou não vai caber ali, né? Porque está tudo encavalado. Na realidade, o fio dental ele ajudaria, mas a mudança de posição facilita muito que o alimento pare. Nossa, daí parece que caiu o outro, é isso? Exatamente, né? Houve uma inclinação, uma mesialização e agora você acompanha um contato prematuro e sobrecarregado. Em vermelho você vê que
um único elemento dentário faltando gera um prejuízo em muitos. Muito, gente. Ô, Lucas, esse processo todo demora para acontecer? Não muito, dependendo da... É que nosso país existe uma miscigenação de raças muito grande. Então, aonde você acompanha agora a linha vermelha é o plano original. Que é o natural que ficaria... Exato. Ai, olha como desceu e o dente, agora Lucas. você vê o que acontece. Então, quando a gente tem uma única pessoa que perdeu um único dente e ela, assim, sem um fundamento, sem um conhecimento mais técnico, acredita que aquilo não vai fazer falta, essa informação é válida. Ô, Lucas, é porque é interessante porque o de baixo cai e o de cima sobe. Eles fazem de tudo para poder cobrir aquele buraco, né? Na realidade, é uma tentativa de suprir um desequilíbrio. O próprio organismo sabe que a alimentação vai ficar defasada, a eficiência do ciclo mastigatório é perdida ou muito comprometida e o paciente começa a processar os alimentos de maneira indevida. Um outro problema nasce, aí a gente vai para a área dos nutricionistas. O alimento mal processado, ele vai despreparado para o nosso estômago. Então atrasa a formação de bolo alimentar, atrasa uma série de processos, inclusive uma deficiência nutricional. Agora, quando acontece isso, que começa, porque o que eu entendi ali começa a parar alimentos, certo? Exatamente. Daí isso vai, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, inflamando. Exatamente. Isso não pode entrar na gengiva e causar uma inflamação, uma infecção, aliás, que pode correr o corpo todo? Sim. Essas coisas mais graves? Uma série de problemas podem acontecer, inclusive quando a gente tem essa ausência dentária, o alimento ele vai criar uma impacção maior, vai gerar uma retração gengival, vai gerar um descolamento do tecido, o alimento fibroso ele vai entrar, vai gerar sangramento, vai gerar subsídio para as bactérias proliferarem. Ainda, se a gente estender um pouco isso, quem estuda um pouquinho mais a parte de ATM, que é a articulação temporomandibular, vai ver que a ausência de um dente, ele cria alteração em até 19 grupos musculares. Meu Deus, por isso tem gente que tem dor de cabeça, né, Lucas? Um monte de coisa. Exatamente, dores nas costas, dores de musculatura em trapézio. Então, esse desequilíbrio oclusal, que é o desequilíbrio de mordida, ele vai gerar, inclusive, uma alteração na maneira como você pisa. Então, a maneira como você pisa foi alterada e você vai ter uma série de problemas desencadeados. Por exemplo, criar precedentes para um desvio de coluna, que vai gerar um problema ortopédico no futuro. Então, tudo isso hoje a gente consegue avaliar através de softwares que analisam a nossa mordida. São programas de computador que nos ajudam a obter um diagnóstico mais preciso e orientar o paciente que a prevenção é o melhor caminho. Olha, sabe uma coisa, depois eu vou mostrar umas fotos que o Lucas trouxe pra gente. Uma coisa muito importante é que isso pode acontecer também com as crianças. Porque o Lucas estava explicando para mim que existe uma época certa para os dentes de leite também caírem. Se isso for feito de maneira precoce ou por uma queda ou uma outra causa, isso também pode prejudicar a saúde da criança. Sim. E, se não tratado, também ela enquanto adolescente e adulto? Sim, atenção, mamães. A cronologia da erupção dentária, ela acontece de maneira muito variada nas crianças, principalmente no Brasil. Como eu comentei, a gente tem uma miscigenação de raças muito grande. Mas, basicamente, em períodos certos, a criança, ela acontece na criança em si a troca dos elementos. Então, nasceu o dentinho de leite, aquele dente de leite está ajudando o crescimento cefalométrico a acontecer de maneira planejada. E quando um dentinho de leite ele cai muito cedo, a grande maioria das mães acredita que aquele dente não vai fazer falta. Só que aquele dente estava ocupando um espaço que ainda não era para ser desocupado. Reservado para que a dentição permanente viesse a acontecer. Então, na verdade, se o dente cai precocemente, o outro não nasce precocemente, é isso, Lucas? O outro, ele pode ter uma dificuldade maior para erupcionar ou ele pode erupcionar em condições não normais. O que seria isso? A criança perdendo os dentes de leite de maneira precoce, talvez por descuido dela mesma ou por falta de orientação dos pais, ela está adquirindo um problema que na juventude e na adolescência vai custar muito caro para os pais. O que era prevenção vai virar tratamento. O que era, por exemplo... Mas por que, Lucas, não vai nascer o outro? Ele nasce, porém, ele é obrigado a achar um espaço que era dele, mas foi perdido. Porque o dentinho de leite, ele vai acompanhando o crescimento da mandíbula. Então, peraí, é como se, vamos supor, qual é a idade média de cair os dentes?
É muito variado. Mas às vezes tanto e quanto? 5 a 7? O primeiro molar inferior, que é o primeiro dente que a criança tem na boca, que ele nasce de maneira definitiva... O molar é lá de trás. Exato. Tá. Começa aos 6 anos. E o primeiro a nascer é embaixo, certo. Direito e esquerdo. Depois disso, aos 7, aos 9, aos 11, a gente vai tendo o crescimento dos incisivos anteriores e canino. Então, na verdade, vamos dizer que a média é 7 anos. Se esse dente cai com 3 anos de idade, ele não vai nascer entre 3 e 7 anos. Daí é como se a parte que está aberta para nascer outro cicatrizasse, e daí dentro dessa cicatriz tem que ter todo um processo para ele poder nascer, é isso? Sim, o que a Keila está comentando é que a gente vai expor a criança a uma condição desnecessária, né? Se houvesse o cuidado, o dente permaneceria até o tempo o qual ele foi designado por Deus para ficar, exatamente, só que ele prematuramente caiu. Então a criança ela vai ter que se alimentar somente com a gengiva, em uma idade que ela já está tendo contato com uma alimentação já semissólida, já um pouco mais rígida. Então a gente vai ter, a criança está adquirindo problemas que na realidade poderiam ter sido evitados, como visita semestral ao dentista. Na realidade, quando a mamãe ela pensa em ser mamãe, ela já precisa passar com um profissional. Com o dentista? Exatamente. Muito antes de engravidar, sabendo que hoje vários estudos apontam que a inflamação gengival precoce, a bactéria, a lipotoxina da gengiva, ela se desloca para o corpo e é responsável por um número muito grande de abortos. Então muita gente que perde filho pode ser por conta de maus cuidados. Exatamente. Ou da falta dele, né? A literatura ela é muito vasta ao apontar que esses... como que a gente pode passar para a população? O subproduto da bactéria presente na boca, quando liberado em corrente sanguínea, ele induz aborto. Ou seja, por exemplo, você não escova o dente direito, você não passa fio dental, não escova da maneira, não só da maneira correta, mas um número menor de vezes, você pode ter uma inflamação na gengiva. Exatamente. Ou pode ter uma feridinha que você não percebe. Daí o que entra por essa inflamação pode causar aborto, é isso? Exatamente. Lembrando que o bebê ele tem uma conexão direta com a mãe através da placenta e do cordão umbilical. Então, e lembrando ainda que a mamãe, depois que ela está gestante, ela passa por períodos de alteração hormonal. São picos e depressões de alteração hormonal. Então, isso induz uma alteração de sono, isso induz desejos. A mamãe, ela come, mas ela está muito cansada, então ela acaba dormindo sem escovar o dente. Uma coisa clássica em gestantes, mas que deve ser supervisionado. Que faz mal. Então, a mudança hormonal com a gengiva inflamada associado à alimentação acaba gerando uma condição que favorece, em algumas situações, a indução do aborto. Ô Lucas, daí vamos supor, a pessoa não fez essa manutenção, que é o que eu falava até com o doutor Tiago, que veio antes de você, sim, que a gente não tem o hábito de prevenir nada nesse país. A gente sai, você está lá morrendo, é que quando você vai buscar ajuda. Isso é uma... Pode não acontecer com você, mas acontece com a maioria da população. Daí a mamãe não fez esse exame pré-gravidez. Sim. E durante a gravidez ela tem canal, ou descobre que tem uma cárie e tal. Ela pode tratar? Olha, esse é um assunto muito importante. Você foi muito feliz na sua colocação. A gestante, ela deve, ao máximo, evitar o contato com anestesia. Ai, meu Deus, eu não vou fazer mesmo pré. E existe ainda uma outra grande complicação com a gestante, que a gente acaba por acompanhar através de erros de alguns colegas. Quando você deita muito a cadeira de uma gestante, você pressiona a veia cava inferior e você gera uma alteração de pressão na mãe, que gera uma alteração de pressão no bebê. Ixi. Então, é uma série de problemas que a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Quando a gente fala que a mamãe ela tem que se preparar, é como se ela fosse para uma viagem. Ela tem que ver tudo o que vai acontecer antes, durante e ao término dessa viagem. Então, ter problemas dentários durante a gestação complica um pouquinho a fase mais maravilhosa da vida de uma mãe, que é ter um bebê. Ou seja, ela não pode fazer tratamento, né? Ela pode, porém ela deve evitar o contato com a anestesia e os procedimentos devem ser cuidadosos, evitando ao máximo sangramentos, procedimentos cirúrgicos, principalmente se eles forem eletivos, né? O ideal é prevenção. Então, você, mamãe, está se planejando,
passe com o seu dentista, faça avaliações semestrais, não deixe de fazer as limpezas semestrais. É muito comum gestante ter inflamação gengival fisiologicamente, por alteração do corpo. Mas se ela está em dia com a higiene, aquela inflamação, ela não persiste por tanto tempo ou ela não agrava. Ou seja, ela não vai ter quadros de desconforto agudo. Ô Lucas, quando acontece isso da pessoa ter problema na gengiva, ou o vídeo que nós vimos, aquilo lá também significa uma perda óssea? Sim. E tem um monte de brasileiro que também tem, né? Exatamente. O que perde osso? Existe uma estrutura chamada epitélio juncional, que eu costumo brincar com alguns pacientes, que ele é como se fosse o elástico de uma roupa. Então, se você está vendo que a sua gengiva ela migrou 1 milímetro, você aproximadamente perdeu 1 milímetro de osso. Você quer dizer migrou assim, desceu? Migrou significa descer. Aparecer mais o dente. Exato, a gengiva de cima sobe, a de baixo desce. E por que acontece isso, Lucas? A migração do epitélio juncional ou a retração gengival, ela acontece quando há um desequilíbrio de mordida na nossa boca ou quando o paciente escova os dentes de maneira muito forçada ou quando o bruxismo está presente. Então, recapitulando, o bruxismo ele estressa nossos elementos dentários por uma sobrefunção, uma sobrecarga. A bactéria, quando não removida, aloja dentro do sulco gengival e a toxina irrita os capilares que, após um sangramento, existe uma redução de tecido. Nossa, meu Deus do céu, hein? É uma série de Mas tudo isso tem como tratar, tirando a fase de gravidez. Exato. Tudo isso é tratável. Tudo isso é evitável, completamente evitável, nas visitas semestrais. Porque o dentista, ele tem a sua radiografia anterior, ele tem anotações clínicas anteriores, né, e ele vai notar uma alteração de padrão, algo fora da normalidade. Por que semestral? Porque é o período onde grande maioria das mudanças acontecem. Olha, daí eu quero que você preste atenção agora, voltando a falar um pouquinho dessa perda dos dentes, nas fotos que o Lucas separou pra gente, que são fotos reais mesmo, de pessoas que realmente tiveram esse problema. Daí ali, no vídeo, você teve uma ideia, mas é um pouco mais assustador quando você vê a imagem mesmo de um dente. Pode colocar na tela para o Lucas comentar pra gente. Vamos ver. Aí tá tudo bem, que ela começou bem do ameno, né, Lucas? Nessa fotografia... Tá tudo bem porque nós vimos as outras. Exato. Né? Ela tá falando que tá tudo bem porque as outras são piores, pessoal. Exatamente. Aí parece que dente acabou. Nessa fotografia você vê um quadro de apertamento avançado, que é o que a gente comentou sobre a parafunção, sobre a sobrecarga dentária. Então existe uma inclinação, já existe um comprometimento estético. Esse dente pequenininho da frente é porque gastou? Exato. A atrição associada ao bruxismo gerou esse desgaste prematuro. Ou seja, rangeu demais o dente. Exatamente. O que significa que é um bruxismo bem elevado ou muito tempo que está acontecendo e não cuidou? São duas condições que a gente tem que analisar, só que a gente tem que ter um subsídio clínico maior. Então, o paciente que passa com a gente por mais tempo, a gente consegue detectar se aquilo está acontecendo de maneira avançada e rápida ou lenta e gradual. Nesse caso, o paciente ele teve realmente essa perca num espaço curtíssimo de tempo. Nossa! Não é um paciente idoso, tá? É um paciente de 48 anos. A gengiva vermelhona, assim? A gengiva vermelha, muito legal você ter tocado nesse assunto. Porque dá uma gastura. A parte de baixo parece que tá... Porque ela começa meio esbranquiçada, que como leigo eu acho que é a cor mais ou menos normal, olhando pela minha boca, por exemplo. Sim, sim. E a parte de baixo parece que tá vermelha, que vai estourar. Sim. O que a Keila tá comentando é o seguinte... A gengiva, quando ela está muito vermelha, é um sinal de inflamação. Calor, rubor e essa coloração bem diferenciada já indicam algo fora do quadro de normalidade. E a pessoa sente dor nesse processo aí ou vai acontecendo de maneira indolor e que é um problema maior? Se não está doendo nada... O maior perigo é que, na grande maioria das situações, o paciente não tem dor até que o desgaste se aproxime do nervo. Que significa o quê? Quando ela está mordendo, ela já começa a morder até a pele de baixo. Quando ela começa a gastar o elemento dentário no corpo em si dele, até muito aquém de chegar na estrutura nervosa, ela não vai ter desconforto. Quando o desgaste se aproxima das estruturas nervosas que alimentam o dente em si, por exemplo, o feixe vasculo nervoso, a pessoa já começa a ter muita sensibilidade com gelado, com frio, com ácido, com azedo, com doce. Então, é um sinal, se você tiver desconforto com uma dessas situações citadas, procure o seu dentista. Quando começar, dá problema. Dá uma olhadinha no que acontece depois. Acho que essa daí você vai mostrar que ficou... Não.
Pois é, essa me deu a impressão de ser exatamente o vídeo. Exatamente. Com o buraco ali e o do canto direito do vídeo já está entortando. Exatamente. E o que é aquela parte branca? O dente está lá no fundo mesmo, está sem gengiva, é isso? Nessa fotografia vocês conseguem ver exatamente o que o vídeo mostrou. Então, além da perca dentária, houve uma perca óssea. Vocês veem que o tecido gengival está bastante rebaixado e os elementos ao redor eles estão mostrando uma porção muito grande de raiz. Aproximadamente 45% a 50%. Ou seja, além daquele elemento... Porque aquela parte ali do vãozinho tinha que estar toda coberta, não tinha, toda Lucas? coberta por esmalte. Então, deveria o dente estar intacto, de cor homogênea e linearmente mais bem posicionado. O elemento aberto daquela maneira, o alimento impacta e a tendência é sempre abrir mais. Ô Lucas, o que é aquele pretume lá atrás, do lado direito, do lado esquerdo do vídeo? O pretume funciona assim, aquela restauração é chamada de abifração. É uma restauração que o dentista faz com a tentativa de cobrir os canalículos expostos. Ah, então não é cárie? Ela é uma restauração infiltrada que muito provavelmente tem cárie por baixo. Esse é o mesmo dente, Lucas? Esse é o mesmo dente visto de um outro ângulo. É aquele pretume que eu falei? Exatamente. São restaurações já antigas, né? Pedindo quase que por socorro. Né? E aquele buraco do lado esquerdo ali, Lucas, é uma cárie? O buraco, ele é uma restauração infiltrada que a cárie provavelmente está maior do que aquilo que a gente está vendo. E não está doendo, não? Muito provavelmente ainda não. As pessoas quando... Jesus amado, Lucas, mas é feio, não? Quanto mais aniversário as pessoas fazem, menor fica o volume da polpa. Então, menor fica o sensor. Uma maneira fina de falar para você que está em casa, quanto mais velho você ficar, mais você tem que ir ao dentista para não chegar nesse ponto que você nem percebe. É verdade. Quanto mais aniversário você faz, que o Lucas é fino. Agora, o que eu estou vendo, do lado dessa parte que você também está vendo na sua casa, que tem esse buraco aí, que ele falou que a cárie pode ser muito maior do que se imagina, quando abrir ali é que vai ver, tem uma parte que do dente do lado, Lucas, que parece que está afundada a gengiva, é isso? Exatamente. Acontece toda uma alteração de tecido ósseo, subsequente a isso acontece uma remodelação de gengiva e o elemento tende a ganhar mobilidade. Que significa que essa parte da frente... o elemento que você fala é a gengiva ou o dente? O elemento é o dente. O elemento é o dente. Então, em muitas dessas situações, o paciente vai se deparar com uma situação posterior a essa, onde o elemento começa a se mover. Esse dente não vai cair não, Lucas? Que parece que está tudo podre. Esse dente provavelmente vai quebrar primeiro e depois ele vai cair. E nesse caso aí, era melhor tirar tudo mesmo e colocar alguma coisa no lugar, porque do jeito que tá, o que vai fazer para consertar? Num caso desse, na minha opinião, o que a gente começaria seria repor o elemento perdido e depois, cautelosamente, radiograficamente, analisar quanto de raiz a gente ainda tem inserida no osso. O elemento perdido que você fala é o buraco que ficou no dente que caiu. É o buraco vazio, então, exatamente. A primeira coisa que você tem... E se tiver tudo cheio já lá, com os dentes tudo tortos, cobrindo esse buraco? Quando a gente tem um comprometimento muito grande do espaço o qual o implante ocuparia, em algumas situações, a gente tenta movimentar esses dentes ortodonticamente para criar o espaço. Tudo isso demora, né, Lucas? Demora muito quando você tem mais de 4 décadas de vida. O ideal é começar antes. Mas a gente tentaria, sim, movimentar ortodonticamente se esses dentes estivessem ainda, né, se apresentassem para a gente uma sobrevida. Vai ficar mais uns 8 anos aí. Fantástico, vamos movimentar. Olha, o prognóstico é sombrio. Então tem que tirar. Exatamente. Eu não sei se valeria a pena, eu indicaria uma extração. Olha, vamos mostrar outra foto. Essas fotos que nós estamos mostrando para você hoje são fotos reais. E assim, muitas vezes o que o Lucas explicou para a gente é que estes é assintomático, ou seja, você não sente dor. Quando você sente dor, pode estar num estágio pior do que a foto anterior que você viu. Agora, por exemplo, num caso como esse, mesmo que não sinta dor, a gente precisa começar a prestar atenção na boca da gente, né, Lucas? Porque olha como é que ficou. Praticamente não tem dente na parte de cima, né? O canino não existe mais. E aquele do lado do canino, perto dos grandões na frente, eu não sei o nome, mas também não dá para ver mais. Sim, exatamente. Nessa foto, embora não seja possível de visualizar, os elementos 14 e 24, eles foram perdidos. O que é isso? Os dentes lá do fundo? Os dentes do fundo em cima. Então, o que acontece? Após essa perca, a gente tem a migração dentária, tem o nascimento do desequilíbrio e tem uma sequência de eventos catastróficos que levam a essa condição, né, onde o paciente ele já perdeu a estética, ele está com a fonética alterada, ele tem a dicção comprometida. Então, esse paciente ele já não fala mais como ele falava quando ele tinha os elementos dentários em posição e íntegros. Então, está numa condição onde o comprometimento ele é tão grande
que o custo para desenvolver um tratamento no Brasil, ele é alto, o que leva muitas vezes as pessoas a extraírem os dentes e a entrarem, exatamente, e a entrarem na estatística que a gente citou no comecinho do programa. Isso é tudo coisa que pode ser prevenida, né, Lucas? Totalmente. Agora, foi essa que tem a foto do depois dessa boca? Que você mandou? Deixa eu ver a foto seguinte, porque tem uma que o dente estava bem pequenininho que ele colocou aí. É esse? Essa situação é um outro caso onde a gente visualiza também perca dentária. Vocês podem reparar... Mas ali não é o dente dela mesmo em cima? Não. Nesse caso, não é um antes e depois. Nesse caso, a gente consertou a parte de cima, a parte de baixo continua destruída. Então, a parte de cima daquele lá poderia ficar assim? Poderia e pode. Tá. Né? Envolve técnicas avançadas, né? Embora envolva também custos elevados, mas é totalmente possível de recuperar. E o de baixo também pode? Também. O que eu comentei... Dá para ver o negócio que parece uma obturação meio dourada lá. Sim, com Tudo certeza. Isso dá para arrumar. O que eu comentei que acontece caro, né? muito no Brasil em relação a custos elevados, a estatística de desdentados, é que o que acontece é que por falta de informação, menos de 40% da população visita o dentista de maneira regular, não identificando esses problemas numa condição precoce ou tratável. Quando chega para a gente, normalmente a população que tem menos informação é a população que tem menos dinheiro. Então, são duas situações que a gente não consegue conectar. Porque custa caro, né, Lucas? Infelizmente, se o paciente tivesse realizado visitas semestrais, 95% desses quadros, com exceção de fraturas que pega a gente de surpresa, são completamente evitáveis. Tem mais fotos aí? Vamos ver as outras fotos que o Lucas trouxe para a gente finalizar. Pode jogar a próxima foto na tela? Esse também está restaurado. Essa né? fotografia, como vocês podem acompanhar, né? Ficou lindo. O que aconteceu nessa condição? Vocês podem reparar que o elemento à esquerda ele não tem mais o vizinho. Consegue ver aquele espacinho preto lá? Ele perdeu o vizinho e aí ele foi submetido a uma carga muito acima do qual ele foi projetado. O espaço preto que você fala é na parte de baixo do dente, né? Na parte da esquerda. Certo. Exatamente. Então, não tendo vizinho mais, a sobrecarga dos elementos, ela começou a acontecer. O dente, por estar preso no osso e ser pressionado na sua face oclusal, ele sofre uma carga. E essa carga vai gerando essas microfraturas. Embaixo. Exatamente. Quando encontrado a tempo um problema assim, a gente consegue reconstruir o elemento e o prognóstico é extremamente favorável. Que é essa reconstrução do lado direito do vídeo. Exatamente. É o dente da pessoa reformado. Exatamente. Não precisou tirar e colocar outro. Não houve necessidade. Deixa eu ver a próxima foto para a gente poder encerrar e para você entender que é possível fazer. Mas é melhor ainda se você previna. Nossa, que buracão é esse, Lucas? Exato. Nessas fotos, como vocês podem visualizar, os incisivos centrais superiores, na imagem mais superior da foto, a gente tem à esquerda o elemento desgastado e à direita o elemento íntegro. Então, mas ali o da direita embaixo e em cima é um e o da esquerda embaixo e em cima é o mesmo? Não. São assim, em cima a gente tem dentes de cima, embaixo dentes de baixo. Então, mas não são os mesmos? São os vizinhos ou é o mesmo antes e depois ali? Não. São elementos que estão íntegros e desgastados para uma rápida comparação para a pessoa em casa poder identificar o que ela está tendo na boca. Então, o de baixo do lado direito está errado? Está desgastado. Tá. Como se tivesse descoberto. Exatamente. E do lado esquerdo... O que é aquele negócio cinza no meio dele? É uma restauração antiga de metal. Tá. Que vai ter que tirar para ficar daquele jeito. Exatamente. Tem como ficar do lado direito, do lado esquerdo de novo, daquele jeito? Perfeitamente, totalmente capaz. É uma ali então é só uma cárie, vamos dizer Aquilo ali é uma cárie envolvendo um desgaste. Aquela parte central do dente à direita, que você vê mais escuro, é a dentina exposta. Começa a doer daí, né, Lucas? Começa a doer. O dente à esquerda, o vizinho daquele elemento, ele tá todo bonitinho, ele tá íntegro. Tá? Então, dá para a pessoa em casa ter uma ideia de como é a anatomia de um dente normal e como é um dente desgastado. Certo. Para ela fazer um rápido autodiagnóstico e procurar ajuda. Só olhar no espelho que vai ver. Exatamente. Daí o de cima é o dente da frente, Lucas? O de cima são os dois dentes da frente. Tá. E parece que está aberto e tem um vão. O que tem no meio dele? Exatamente. O meio é a dentina. É a proteína elástica. Todo mundo tem. Exato. É a proteína elástica que consiste aí mais ou menos 70% do nosso dente. Todo mundo tem, mas não é para ficar aparecendo. Não deve ficar exposto, de maneira alguma. E como é que chega naquele estágio ali? Quando a gente desconhece o problema que tem e pratica o bruxismo.
o ato de ranger os dentes. Ah, então na verdade ali aquele dente já deve estar menor que o vizinho. Com certeza está. E ali também, para restaurar, ele vai ficar daquela forma. Ele vai ficar como tá do lado direito como do um vídeo. dente natural, exatamente. Mas assim, né, para a gente ensinar, só para você que está em casa entender, tudo isso acontece pela falta de ida ao dentista. A gente volta a estaca zero. Exatamente. Tanto a perda do dente, que você pode colocar um ali no lugar e não ter problema nenhum para o resto da vida, claro, se você continuar fazendo a tua ida pelo menos semestral. Vamos ser assim mais... se você conseguir uma vez por ano, já está todo mundo feliz, que já é muito. Porque a nossa média é o quê? 3, 4 anos, né? Do brasileiro, não é, Lucas? Menos de 40% da população procura ajuda, o que deixa a gente preocupado, o que coloca a gente numa condição muito difícil. O que coloca a saúde da gente em risco. Nós sempre falamos aqui, porque aquela história é a entrada para tudo que é bactéria, para tudo que pode fazer mal para o corpo inteiro. Sim. Né, Lucas? Para vocês terem uma ideia, o Jornal Médico Britânico ele publicou um artigo mostrando que 80% dos problemas envolvendo câncer poderiam ser evitados através de limpezas dentárias. Meu Deus do céu. Não é que a gente vai tratar um problema com limpeza dentária. Você vai prevenir. A gente vai evitar que o paciente seja exposto por um longo período a bactérias que induzem alteração celular, que levam um paciente a desenvolver um problema que muitas vezes até já está na árvore genealógica dele ou mesmo na carga hereditária. Você vai praticamente cortar o mal pela raiz quando você faz esse tipo de prevenção. Exatamente. Olha, eu vou deixar os contatos do Dr. Lucas para você. Pelo WhatsApp, 18 é o código, 997091969. E tem o Instagram também, que você tem mais informações. E tem os endereços também dos consultórios dele. Ele atende aqui e atende no interior de São Paulo também. Dr. Dr. Lucas Cussano, está aí na tela para você também, para você ter mais informações. Ali também ele é especialista em harmonização orofacial. Então tem muitas fotos ali também que você tem essa necessidade, que muitas vezes é necessário também, essa mudança. E você pode entrar em contato com ele. Obrigada, doutor. Uma alegria. Eu que agradeço pelo convite. Viu? Foi um prazer enorme estar com você mais uma vez. Pelo menos a gente vê o lado ruim, mas vê que tem jeito. Tudo vê tem o antes jeito, e depois, pessoal. tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Obrigada, Lucas.